Eu sei, seu miserável pecador, que quando chega no livro de Levítico, você ou já pulou ou desistiu da sua leitura bíblica, que você queria fazer a leitura da Bíblia toda. Esse é o nosso quarto vídeo de uma série de 6, onde a gente começou com uma introdução sobre a Torá, que é esse conjunto de 5 livros, e depois a gente fez um vídeo panorâmico sobre cada livro que compõe esse conjunto de 5, que é a Torá, que é o Pentateuco. Hoje a gente está chegando no terceiro livro desse conjunto chamado Pentateuco, que é o livro de Levítico. E o nome Levítico, ele vem da Septuaginta. O nome tem uma relação, traz uma relação íntima aos conhecidos levitas. No texto massorético, o nome do livro, ele segue aquele raciocínio de ser a primeira palavra do texto, e sendo assim na tradução hebraica, a primeira palavra do texto, o capítulo 1, versículo 1, se assim a gente pode dizer, seria o mesmo título, que é Levítico. Dentro do Pentateuco, todos os livros carregam esse raciocínio. A gente tem falado um pouco de forma mais detida nos vídeos anteriores sobre esse costume que foi adotado ali no Pentateuco por seus escritores. Quando a gente percebe atentamente a leitura do livro de Levítico, a gente vai perceber que existe uma íntima ligação ao livro do Êxodo, que é o livro anterior. Mais precisamente, quando a gente faz a leitura do capítulo 20 do livro do Êxodo até o capítulo 40, que é o último capítulo, a gente vai perceber que existe uma íntima relação do livro de Levítico com o livro de Êxodo nessa porcentagem, nessa porção do texto do livro do Êxodo. A gente vai perceber que essa parte tem uma certa ligação. Então, quando você fazer a sua leitura do livro do Êxodo, a partir ali do capítulo, melhor dizendo, 20 até o 40, você vai perceber uma contextualização muito grande, uma espécie de continuidade, uma espécie de conteúdo do livro de Levítico que faz parte, tem muito a ver com o que é narrado, com o que é dito e expressado do capítulo 20 até o 40 do livro do Êxodo. Os israelitas passaram ali 430 anos aproximadamente sendo escravizados pelo povo egípcio. E agora, esse povo está em liberdade. Esse povo começa a caminhar sob a liderança de Moisés no deserto, rumo a Canaã. É um povo livre agora da escravização egípcia sobre a vida deles. Mas o que acontece é que 430 anos é muito tempo. E sendo assim, durante esses 430 anos, o povo israelita perdeu totalmente seu vínculo com Deus, com o Deus dos seus antepassados. A gente vai perceber que aquela tradição oral muito comum de contar os feitos de Deus para os seus descendentes era algo muito comum dentro dos israelitas, dentro daquele povo. E como esse povo passa 430 anos inserido em uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra, com uma cultura totalmente idólatra e pagã, totalmente diferente da sua cultura, esse povo se esqueceu de como eles se relacionavam com Deus, por assim se dizer. Esse povo esqueceu o seu Deus, esse povo esqueceu o Deus dos seus antepassados. Nesse sentido, o livro de Levítico, ele instrui e revela aos israelitas o propósito do êxodo. Êxodo, que significa, lá na Septuaginta, saída. Ou seja, o livro de Levítico, ele vem trazer sentido a um povo confuso que saiu do Egito, que viveu o êxodo, que viveu essa saída, essa passagem de Egito para Canaã, de Egito para a liberdade, de um tempo de escravidão para agora a liberdade. O livro de Levítico é um livro que traz luz a esse povo, que vai trazer sentido e entendimento do porquê o êxodo aconteceu. Porque aquele povo, por ter vivido 430 anos ali longe dos preceitos do Deus dos seus antepassados, são até outras gerações ali vivendo isso sem sequer saberem quem era o Deus dos seus antepassados, precisavam agora de serem ensinados, precisavam ser orientados. Então, o livro de Levítico, se a gente pudesse trazer até uma síntese, ele é uma explicação do porquê o êxodo aconteceu. É uma conscientização de um povo que está confuso e acabou de sair do Egito. A gente percebe no livro do Êxodo, capítulo 8, versículo de número 1, até trazendo
um pouco luz a esse tema crucial que traz o livro de Levítico. Diz assim: assim diz o Senhor, na parte B do versículo, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então o livro de Levítico, ele traz sentido do propósito do êxodo que havia acontecido, que estava acontecendo, de certa forma, na vida daquele povo israelita. A finalidade da libertação do povo de Israel era que esse povo voltasse a ter um relacionamento com Deus. Então, essa era a finalidade, era isso que aquele povo tinha que entender a forma pactual de como esse povo se relacionava com Deus e ser forjado ali a uma santidade. O livro de Levítico, ele vem para isso, para forjar esse povo a entender a forma como Deus queria que eles se relacionassem com ele. Vem para que esse povo pudesse ter uma conscientização de como viver em santidade. E a gente vai perceber no livro de Levítico que Deus faz isso por meio de algumas leis civis, rituais sacrificiais, regulações sociais, normas sacerdotais, ou seja, tudo isso seria um instrumento divino para a santificação do povo de Israel e para demonstrar o quanto o Deus que eles serviam era um Deus santo. Não é à toa que, se a gente pudesse, no livro de Levítico, ele traçar talvez um versículo chave, a gente poderia usar Levítico capítulo 11, versículo 44. Inclusive, eu estou usando Levítico capítulo 11, versículo 44, mas é um versículo que, por várias vezes ao decorrer do livro de Levítico, você vai perceber este versículo sendo citado. Então não é a única citação dentro do livro de Levítico, talvez seja um versículo chave que expresse o propósito do livro de Levítico de forma tão pontual, tão resumida. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então a ideia do livro de Levítico é: sede santos, porque eu sou santo. Se santifiquem, e para demonstrarem e expressarem o quanto é santo o Deus de vocês. A tônica do livro está relacionada à santidade e à pureza, tanto de Deus quanto do povo que segue a Deus, como do povo de Israel. Em resumo, Levítico, ele é a parte em que os israelitas recebem instruções de como serem santos, como terem um bom relacionamento com os outros e serem verdadeiramente aceitáveis a Deus. Eu sei que na nossa leitura de Levítico, Levítico parece uma leitura um tanto que complexa e um tanto com pouco entendimento, mas a tônica e a nossa visão, a ótica com a qual nós devemos olhar Levítico quando fazemos a leitura desse livro, é que nós estamos tendo um Deus que está o tempo todo tentando instruir o seu povo, tentando instruir uma nação sacerdotal, que esse era o plano dele para a nação de Israel, a voltar a ter um relacionamento com um Deus que um dia eles esqueceram. Pessoas que esqueceram os feitos do Senhor, esqueceram as obras do Senhor. E o livro de Levítico vem para relembrar, trazer de volta, atrair por meio da sua palavra, por meio da sua instrução, de forma prática, em como esse povo deveria se relacionar, se santificar. E, acima de tudo, em uma primeira instância, demonstrar glorificando a Deus, o quanto esse Deus era um Deus santo, perfeito e soberano. Eu espero ter te ajudado com esse pequeno resumo que vai te ajudar a fazer uma leitura com uma ótica mais compreensível e mais prática, descomplicada do livro de Levítico. Nosso próximo vídeo é sobre o livro de Números e eu te espero aqui. Deus te abençoe.